Um bom vendedor, ele já nasce vendedor ou ele pode aprender a se tornar vendedor? Essa é a pergunta da Cristiane. E eu te respondo, pode acontecer as duas coisas. Porque existem muitos estudos que dizem que as pessoas já nascem de uma determinada forma. Já nascem líderes, já nascem vendedores, já nascem inteligentes. Ok, existe toda uma linha científica que comprova para você essa ideia, mas também existe uma outra linha científica que também comprova para você que a qualquer momento que eu quiser mudar totalmente a minha vida, eu posso mudar a minha vida. E às vezes coisas acontecem na vida da gente, às vezes até mesmo coisas tristes, uma tragédia, eu perco pai, mãe, ou pai e mãe que perde filhos, coisas assim bastante trágicas, que faz com que a pessoa passe a ter um novo reposicionamento na sua vida. E de repente, eu que nunca fui vendedora, me vejo tendo que fazer as vendas. Mas uma coisa é certa, vamos simplificar essa história. Qual é a diferença do bom vendedor e do mau vendedor? Não é o resultado? Não são as vendas que acontecem? E as vendas, elas são mensuráveis. As vendas, elas são frutos de comportamentos. O problema é que as pessoas acham que venda é uma coisa mágica. Ai, aconteceu, ele é bom vendedor, ele é bom de papo, tal, e ele vendeu. Será? Quais são os comportamentos que levaram ele a fazer essa venda? Quantas visitas ele faz por dia? Quanto tempo ele fica em cada visita? O quanto ele se prepara para atender cada cliente? O quanto ele conhece do negócio daquele cliente? O quanto realmente ele está ciente da necessidade financeira que ele tem para executar aquela venda? Às vezes a pessoa tem um salário fixo e ela se acomoda. A minha sugestão é, quando você for contratar um vendedor, procure realmente um vendedor que tenha um grande diferencial. Você vai fazer a divulgação da vaga, você publica a vaga e na sequência você coloca coisas do tipo, me envie um vídeo gravando alguma coisa, me envie um vídeo gravando sobre por que eu devo te contratar, me envie um vídeo gravando sobre a sua história, não importa, faça com que a pessoa envie um vídeo. Sabe o que vai acontecer? Metade das pessoas que te enviaram o currículo não irão te enviar o vídeo. Você recebe os currículos que você acredita que estão alinhados com o que você está procurando, pede para eles te mandarem um vídeo. Metade ou mais não vai te enviar. Isso é ótimo, porque você já selecionou um tanto de pessoas que não se arrisca, que não quer fazer algo de diferente, entende? E aí então você segue com o processo. Você vai marcar uma entrevista e nessa entrevista talvez você peça, por exemplo, para eles se dividirem em duplas. E você pede para um entrevistar o outro. Olha que interessante. E depois que um fez a entrevista do outro, o que você pode fazer? Eles estão em duplas, eles têm 6 minutos, por exemplo, você controla no relógio e um entrevista o outro. Aí aquela pessoa que fez a entrevista vai na frente vender o amigo. Isso mesmo, vai na frente vender o amigo. E aí você vai avaliar a comunicação dele, a postura, como ele vende, quanto de informações relevantes ele pegou sobre essa pessoa, porque é disso que se trata o processo de vendas, entende? E aí todos vão até a frente se apresentar. Depois você pode dividir o grupo em 2 equipes, sim, 5 de um lado, 5 do outro, e agora essa equipe vai vender para essa equipe, você pega um objeto secreto, algo que você pega assim na sala, não sei, uma caneta, uma máquina fotográfica, não importa, o que você tiver na sala, um grampeador, e a pessoa vai vender para o outro grupo. E aí você vê como eles trabalham em equipe, e aquele grupo vai ter a mesma tarefa com outro produto para vender para este grupo, e depois você pode inverter a situação. Aí também você vai ver um pouco sobre flexibilidade, jogo de cintura, e várias formas para você identificar se esse vendedor é a pessoa que você está procurando ou não. Porque mesmo que ele não tenha experiência em vendas, ele pode ter as habilidades necessárias para se tornar um bom vendedor. Eu me lembro quando eu fui vendedora, eu tinha que fazer 9 cidades. E assim, ninguém nunca me disse que a empresa que eu trabalhava era uma empresa pequenininha. Não, eu achava que eu trabalhava numa empresa enorme, porque eu saí da minha cidade natal, que é uma cidade bem pequenininha, para a cidade vizinha, que foi onde eu consegui esse emprego, e era uma cidade grande. Então, só o fato de eu ir para lá, para mim já era o máximo. Essa história tem mais de 30 anos, gente, mas eu sei e
sinto ela como se ela estivesse acontecendo ontem. Eu me lembro quando nessa empresa eles me entregaram uma lista de clientes para eu visitar. Depois de anos é que eu fui descobrir que aquilo não era uma lista de clientes, era apenas uma lista da associação comercial com um monte de endereços que nem sequer existiam. Então eu comecei a criar minhas próprias técnicas de venda. E eu me lembro que eu cheguei numa cidade aqui próxima, uma cidade vizinha, né? E eu ia de ônibus, né? Eu era muito jovem ainda. E daí eu cheguei nessa cidade e eu pedi para falar com o comprador, lógico. E aí as pessoas, não, mas você não é promotora de vendas? Não, eu sou vendedora. E aí eu tinha minha pasta de vendedora, eu me vestia como vendedora, eu me comportava como vendedora. E eu cheguei nessa empresa, eu vendia para supermercados e os dois compradores ficaram assim, todo mundo me olhando muito estranho, né? E eu fiquei numa fila cheia de vendedores, todos estereotipados, aqueles vendedores fumando, antigos, grandes, com aquelas pastas maiores ainda. E eu fiquei lá, quietinha, esperando a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu disse, eu sou vendedora, eu trabalho para uma empresa e falei o nome da minha empresa, né? E ninguém nem sabia do que se tratava. E eu tinha meu discurso todo pronto de que nós fabricávamos não sei quantas latas de ervilha por minuto, extrato de tomate, não sei o quê. E um olhou para o outro e falou assim, como que é o nome da sua empresa? E eu falei, HL, né, que é o nome da minha empresa. E aí eles começaram a rir. E eu nunca imaginei que eles estavam rindo de mim. Porque onde eu estava era um supermercado tão grande, mas tão grande, que ninguém que trabalhasse numa HLzinha da vida se atreveria a chegar lá. Ninguém iria lá fazer uma oferta, entende? Porque a minha empresa era muito pequenininha para o tamanho daquele supermercado. E eles começaram a rir e eles estavam rindo de mim, mas eu não sabia, porque a minha autoestima estava redonda. Para mim, eles estavam rindo de qualquer motivo. E aí um falou para o outro, passa aqui semana que vem, e rindo. E eu, como não sabia que era de mim que eles estavam rindo, abri minha agenda e perguntei, que dia na semana que vem? E eles me disseram, vem aqui lá pela quarta-feira. E eu continuei, mas que horas? E aí eu anotei. E na quarta-feira da semana seguinte, no horário marcado, lá estava eu. Quando eles me viram, eles já começaram a rir. E aí eles falaram assim, não é que ela veio, não é que ela veio, porque eles não estavam acreditando que eu fosse tão atrevida. Mas eu só estava sendo atrevida porque eu não sabia que eu estava sendo atrevida. Eu achava que eu tinha que vender para o supermercado estava na porta da rodoviária, eu não ia perder a oportunidade, né? Aí um olhou para o outro e falou assim, manda aí 200 caixas de extrato de tomate para a gente experimentar. Eu congelei, porque eu nunca tinha vendido isso. Eu estava acostumada a vender 5 caixas, 10 caixas, 3 caixas. Eles queriam 200 para experimentar. Aí um olhou para o outro, você veio tirar pedido ou você só veio ver a gente? Eu falei, não, eu vim tirar pedido. E aí eu já corri tirar meu pedido e eles se tornaram um dos meus principais clientes. E aí eu comecei a abrir mais clientes, me esqueci completamente daquela lista furada de papel que eles me deram e comecei a procurar supermercados cada vez maiores, porque eu descobri que quanto maior o supermercado, mais dinheiro eu ganharia de comissão. E foi assim que eu passei um dos meus melhores anos e consegui me manter ainda mais tempo na faculdade. Isso foi bacana, foi uma experiência bacana, mas fazia parte das minhas características e da minha forma de ser. É natural, porque nas minhas experiências eu sempre batalhei por coisas novas, coisas diferentes. Você vai ter que identificar nos seus candidatos se eles têm essa característica. Eu nunca tinha vendido antes. Tinha vendido assim, no comércio, lógico, balconista. Mas vender, eu tinha uma sede de poder viajar pelas outras cidades. Tudo bem que era de ônibus, e eram 9 cidades, era horrível. Mas naquela época, para mim era maravilhoso, era liberdade total. Eu só tinha trabalhado de balconista, imagina. Então, como é que você vai fazer para identificar essas características no seu candidato? Você vai fazer um funil e você vai descartando os seus candidatos até que por fim você vai chegar nos candidatos mais próximos daquilo que você precisa. E você faz os testes. E aí eu te garanto que aprender a se tornar um vendedor vai ser muito mais fácil do que se você não fizer o processo seletivo. Faça as dinâmicas, faça as entrevistas,
pesquise as redes sociais, veja quais são os interesses dessa pessoa, veja quais são os valores dessa pessoa, porque se o interesse dele é fazer vendas para gastar no churrasco de domingo, o salário fixo já vai ser suficiente, ele não vai precisar de muito mais vendas para isso. Agora, se os interesses dele pressupõem que ele precise realmente se transformar no vendedor que vocês estão buscando, aí a coisa muda de figura. Dedique-se ao processo de seleção desse vendedor. E se você já tem um vendedor, coloca no papel quais são os comportamentos e comece a treinar comportamento por comportamento. Quais são os comportamentos que funcionam? Faça muitas reuniões, mantenha eles muito próximos de você. Faz reuniões para saber o que é que funcionou naquela semana, compartilha com todo mundo o que é que não funcionou naquela semana. Procura saber onde é que estão os aprendizados. É muito rico o dia a dia de vendas. Ele ensina tanto para vocês quanto vocês podem ensinar para eles. E lembre-se, viva com arte, atração e retenção de talentos para a sua empresa. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Talvez você tenha que minerar para encontrar a sua pepita de ouro. Mas vale a pena, segue todo o processo. Processo de vendas é diferente de contratar para qualquer outra área da empresa. A pessoa tem que ter um nível de resistência muito maior do que das outras pessoas. Ela tem que saber que ouvir não faz parte do seu dia a dia. E deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, suas sugestões, são todas bem-vindas.